Bom, eu parei para gravar esse vídeo aqui agora porque é um assunto bem interessante até de se comentar. Até no momento eu nem ia gravar não, mas resolvi gravar para alertar vocês jovens que estão aí chegando numa fase aí, essa fase de juventude que vem de conhecer as coisas, para que vocês possam estar buscando mais o Senhor, buscando mais a palavra do Senhor. E eu estava pensando aqui sobre como que o mundo está corrompido acerca do que diz respeito da palavra de Deus. Hoje não é muito difícil você ver em vários lugares as pessoas estar reunidas ali com um propósito de estar ali bebendo, estar ali fazendo alguma coisa errada. Isso já não era muito difícil, né? Agora hoje em dia que não ficou mesmo. Isso está se tornando cada vez mais constante e isso é muito preocupante, porque isso significa que as pessoas estão voltadas mais para o pecado do que para Deus, e sendo que o correto é voltar-se mais para Deus do que para o pecado. Aí o pessoal usa de desculpa assim, falando que beber não é pecado, que o pecado é embriagar-se. Tá, tudo bem. Mas você acha que é certo mesmo você estar ali bebendo ali, você está rodeado ali, num monte de pessoas está bebendo? Salmo capítulo 1, versículo 1, eu gosto muito de falar sobre ele, porque ele quebra essa acerca dessa desculpa que as pessoas têm para usar uma desculpa para poder beber. E não existe isso. Existe uma grande diferença de você estar bebendo, que é o beber em excesso, beber muito, e existe uma diferença grande, por exemplo, quando eles falam assim: ah, mas você participa da ceia. Vocês têm que entender que quando a gente participa da ceia, ali são os emblemas que estão representando o sangue e o corpo de Jesus Cristo. O sangue, que é o vinho, representado pelo vinho, e o corpo representado pelo pão. Ou seja, não tem nada a ver com uma coisa que o mundo fala que a gente bebe. Não é isso. Eles não entendem qual que é a diferença da pessoa estar bebendo. Porque quando você está bebendo, aí por exemplo, a pessoa fala, ah, mas se eu não me embriagar, não vai ser pecado. Se você não tem controle de você mesmo, de pecar, quem disse que você vai ter controle sobre a bebida? Isso é uma coisa que hoje em dia a gente vê cada dia que está passando, o mundo lá vai se levando, deixando levar por essas ruínas, deixando se levar por esse lado de que beber é bom, beber é gostoso, que é prazeroso, que é isso que é o melhor da vida, sendo que quando na verdade não é. Isso daí é infelizmente uma arma de Satanás para levar essas pessoas que já estão fundadas no pecado para o pecado mais ainda, para a perdição eterna. Então, meu amigo, se você bebe, pare de beber. Não estou dizendo eu sou eu sou a favor de bebida. É claro que não. Eu não sou a favor de bebida de jeito nenhum. Já tive um momento na vida assim, já tive. Mas pela graça, pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui para falar sobre isso, para falar sobre esse assunto que o mundo trata esse assunto como se fosse natural. Ah, que vamos beber com os amigos, que vai estar tudo certo. Mas pense, será que Deus está agradando disso? Meu irmão, eu tenho certeza que Deus não está se agradando disso não. Deus nunca vai se agradar de ver um filho dele estar ali praticando o pecado. Porque a palavra de Deus fala que quem larga o pecado, abandona o pecado, confessa e o abandona, alcança a misericórdia. Como que você vai alcançar misericórdia sendo que você não abandona o pecado? Como que você vai alcançar misericórdia sendo que você está lá todo dia na mesma roda? Você percebeu que eu postei há pouco tempo aí, agora mesmo, sobre o fruto do jardim do Éden, que era bom e agradável aos olhos. É assim, uma lata de cerveja ela parece ser bonita. Você vê como que as empresas de marketing trabalham tão bem no assunto que chega ali a trazer uma tentação tão forte pro lado da gente, que eu falo pela questão de só da embalagem dela, você pode perceber que ela é muito mais trabalhada que a embalagem de um refrigerante, tem muito mais detalhe. As cores não são cores escuras, mas cores vivas, porque a ideia do pecado é chamar a atenção.
Então, o que está lá dentro, o conteúdo que está lá dentro é um conteúdo ruim. Então, não fica vivendo nessa vida de ser escravo do pecado. Liberte-se do pecado. Você não precisa ser escravo disso. Tem gente que fala assim, ah, mas isso daí é mentira. É verdade. A pessoa que quer conhecer Jesus Cristo, que quer se entregar à vida dele, ela não vai mais praticar o pecado. Porque existe uma grande diferença entre você estar cair no pecado, que eu falo no sentido de você pecar, que todo ser humano peca, e se arrepender, é claro, do que você ficar praticando o pecado. Praticar o pecado é voluntariamente você faz isso. Você está fazendo uma prática, então você está lá voluntariamente. Eu acho que o mundo devia mudar muito essa situação. Isso é uma coisa muito agravante mesmo. Quantas pessoas não têm perdido suas vidas aí a troco de nada por bebidas alcoólicas, pelo álcool? Isso é uma coisa que deve ser falado sim. Isso é uma coisa que deve ser falado de acordo com a palavra de Deus. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de ver um filho dele rodeado na roda dos escarnecedores. Mesmo que seja em casa bebendo sozinho. Deus sabe o coração de cada um. Então, se você está aí hoje, pare, peça a Deus a orientação de Deus para você ter essa libertação desse pecado. Porque eu sei que se você tiver ali com a ajuda de Deus, com a orientação de Deus, você vai conseguir Deus. Sim, porque para Deus nada é impossível. Então, para Ele pode tudo. Então, clame a Deus, pede Ele para você ser liberto disso, porque isso não é de Deus, eu tenho certeza que não é. Essa foi a palavra que eu quis aqui falar tão breveadamente para vocês ficarem atentos nisso, não fiquem caindo nisso. Isso é um engano, isso é a operação do erro que está aí para confundir as cabeças das pessoas, para as pessoas pensar que isso é uma coisa natural, mas sendo que não é. Então, até o próximo vídeo.